Você já agradeceu a Deus hoje por não ser membro da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco? Sim, você precisa agradecer a Deus por ter nascido em qualquer outra região do país, por ser membro da Igreja Assembleia de Deus, mas não especificamente aquela de Pernambuco. Porque ali o regime é talibã, irmão. Ali o negócio é diferente. E eu vou provar isso, mostrando para você mais um ato, talvez o mais diabólico de todos, que é praticado por essa denominação. E quem acompanha o canal certamente sabe que isso aqui não é uma crítica aos evangélicos. Isso aqui é uma crítica à liderança da igreja, que conduz a igreja com mão de ferro, que conduz a igreja inclusive com normas, com regras, que vão para além do próprio cristianismo. Veja o que a Assembleia de Deus de Pernambuco produziu dessa vez. Preste atenção nessa história. Ontem, dia 14, o meu primo Júnior veio a falecer vítima de um acidente de moto. Meu primo é membro da Assembleia de Deus em Pojuca e congrega junto com os meus tios, os pais dele, o tio Andrade e tia Santina. Pois bem, estávamos todos aguardando para saber acerca do velório, onde nós, que estamos fora do estado de Pernambuco, fomos informados que o velório ocorreria na Igreja Batista. O meu primo e os meus tios não são membros da Igreja Batista. Eles são membros da Assembleia de Deus em Pojuca. Fomos surpreendidos com a notícia de que o pastor da igreja negou que o velório do meu primo acontecesse na congregação, alegando que o meu primo estava sendo disciplinado por ter sido divorciado. Meu primo voltou para a igreja, se reconciliou com o Senhor e estava em disciplina. Essa foi a justificativa do pastor da igreja para que não ocorresse o culto fúnebre do meu primo na congregação. Tampouco na congregação dos meus tios, que estão há muitos anos lá servindo ao Senhor. Parece muito distante, parece muito horrível, parece muito fora do contexto do cristianismo, mas sim, neste momento a igreja que usa calça, que usa brinco, não é? A igreja que não segue o rigor dos usos e costumes da igreja de Pernambuco é a igreja que está acolhendo a minha família e realizando o culto fúnebre. Eu preciso deixar claro que essa aqui não é uma prática da Assembleia de Deus no Brasil. Eu congrego no Maranhão, especificamente na cidade de Imperatriz, que para mim é um modelo de igreja quando se trata de Assembleia de Deus. Acolhe, ajuda. Os meus pastores, meu pastor presidente, são verdadeiros exemplos a serem seguidos. Antes daqui, congreguei por muitos anos em São Paulo. Também meu pastor de lá era referência. Nunca vi algo desse tipo acontecer na igreja. Mas quando se trata de usos e costumes que estão acima do verdadeiro cristianismo, nós precisamos sim questionar que igreja é esta que está sendo conduzida na cidade de Pojuca. Minha irmã, na verdade isso aqui é o reflexo de uma liderança, né? Os pastores, inclusive o pastor dessa igreja em Ipojuca se chama pastor Samuel Guerra. Não esqueça esse nome, você que é de Ipojuca, lembre bem desse nome. Foi o pastor Samuel Guerra que proibiu. Mas se ele recebeu ordem da presidência estadual, não importa. Quem proibiu foi ele. Pastor Samuel Guerra, lembra o nome dele. Eu falo já sobre esse pastor, daqui a pouquinho eu falo com ele. Mas gente, isso aqui é diabólico. E não é diabólico porque causa revolta. Cara, preste atenção. O Júnior, que é o primo dessa irmã que está falando aqui, ele era membro da igreja, provavelmente desde que nasceu. A família congrega na igreja há quase 40 anos. O diácono Andrade congrega há quase 40 anos, coopera como diácono da igreja há mais de 30 anos, quase 40 anos. Provavelmente a sua família inteira nasceu no berço evangélico, enquanto ele já era membro da Igreja Assembleia de Deus. Então o Júnior, que tinha 37 anos, provavelmente foi apresentado na igreja, e óbvio que a Assembleia de Deus, né? Apresentado na igreja,
se batizou na igreja, talvez até tenha casado na igreja. E quando ele divorciou, ele foi disciplinado. A igreja tem essa regra, e é uma regra que está lá no estatuto, não tem o que fazer, né? Se é certo, se é errado, é uma regra que está no estatuto. Então ele foi disciplinado. Quando ele volta para a igreja, parece-me que ele se afastou da igreja, e quando ele volta para a igreja, ele vai cumprir ali um período de disciplina. Só que nesse íntere, enquanto ele está cumprindo esse período de disciplina, que, repito, se acha certo ou se você acha errado, não importa, é uma das regras da igreja, quem faz parte dela tem que seguir. Eu sempre digo isso aqui. Poxa, essa igreja tem essa regra, irmão. Fazer o quê? Agora, nesse intervalo, enquanto ele está cumprindo o período de disciplina, ele sofre um acidente de moto e infelizmente ele perde a vida. E quando ele perde a vida, a igreja decide que o culto fúnebre dele não será nas dependências da igreja Assembleia de Deus de Ipojuca. Por quê? Porque em vida ele estava em disciplina. Ou seja, o que o pastor Samuel Guerra faz, você que é membro da Assembleia de Deus de Pernambuco, o que o pastor Samuel Guerra, lá de Ipojuca, faz é estender a disciplina do Júnior em vida para o pós-vida. Até na morte, ele vai pagar pela disciplina, ele vai cumprir essa disciplina. Me diga, existe isso? Onde é que você já viu isso? E se você já viu alguma igreja fazer isso, é porque é pior do que a Assembleia de Deus de Pernambuco. Se não for em Pernambuco, é porque é pior do que lá. Não existe, irmão. Principalmente por quê? Porque depois que morreu, acabou. Não acabou a disciplina, não, acabou a vida, né? Começa uma outra situação, começa uma outra vida. Mas aqui acabou. O velório, o culto fúnebre, não é para o morto. Não é sobre quem morreu, é sobre quem está vivo. Quando a igreja faz um velório, um culto fúnebre, sabe? O texto bíblico que é lido não é para quem morreu. É uma forma das pessoas consolarem a quem está vivo. É uma forma, sabe? A prova disso é que quando você chega no velório e você vai... na hora que você entra na igreja onde está acontecendo um velório, você primeiro cumprimenta quem está vivo. Você vai lá, olha o caixão, olha o morto, lamenta, mas ali é um momento de você consolar quem está ficando. E para os parentes do falecido, é um momento deles em um último instante, em um último momento, ver o corpo. Mas sabe que o Júnior não está mais ali. Sabe que a pessoa que era já não existe mais. Agora nós vamos nos despedir do corpo. Vamos nos lembrar de quem ele era, de como ele era. É um momento agora de a gente, sabe, fazer uma última homenagem à história e à memória dele. Mas ele não está mais ali não, irmão. Então, o culto fúnebre, o pastor Samuel, o culto fúnebre da igreja não é para o Júnior mais não, irmão. É para o diácono Andrade e sua família, que servem à igreja. Não servem só mas servem à igreja há quase 40 anos. Então, se o pastor não entender isso, irmão, se um pastor que lidera uma igreja não entender que o funeral de um falecido não é sobre quem morreu, mas sobre quem está vivo, então, meu irmão, se ele não entender isso, o que ele vai entender? Então ele estende agora a disciplina do cara até o pós-morte, né? É uma loucura imaginar que a Assembleia de Deus de Pernambuco é nesse nível. Aí muita gente da própria Assembleia de Deus de Pernambuco que vive, né, nesse regime talibã vai dizer, não, mas é porque nós somos sérios. É porque aqui o nosso pastor tem rigidez. Aqui, irmão, não é bagunça não. Não é sobre religião. Né? Muita gente está dizendo nos comentários quando a gente publicou no Instagram, meu Deus, o que é religiosidade? Não, isso não é religiosidade não. Isso não é sobre religião, isso é sobre humanidade. O pastor Samuel, que seguiu essa ordem, provavelmente de alguém, espero também, né? Porque senão é ele o pivô da história, né? Mas acredito que essa é uma ordem passada para ele por alguém, e aí ele vai e segue a cadeia. E passa para os presbíteros, passa para os obreiros da igreja, não faz não, aqui não pode não. Isso não é um ato de religiosidade, isso é um ato de desumanidade. Isso é um ato de tirar da família a oportunidade de se despedir pela última vez do seu filho. E eu repito, olha o processo que o diácono Andrade e toda a sua família enfrentou. O passou na igreja. Preste bem atenção nisso. A criança nasce, é apresentada na igreja, o adolescente vai lá, já jovenzinho é batizado na igreja, casa na igreja,
E agora a família não pode fazer o funeral na igreja. Tem que fazer na igreja batista. Agora eu vou te perguntar uma coisa. E se fosse o contrário? Se fosse um membro da igreja batista que tivesse falecido, mas os parentes dele são da Assembleia de Deus. E aí os parentes dissessem, não, ô pastor, eu queria que o velório do meu filho, do meu pai, que é membro da Batista, fosse aqui. A Assembleia de Deus permitiria? Claro que não. É claro que não. Então parabéns para o pastor da Igreja Batista que permitiu isso e entendeu que não é sobre o corpo, não é sobre o falecido, é sobre quem está vivo. E agora uma família inteira que provavelmente nem iria, né? Porque existe essa separação, essa proibição. Quem é membro da Assembleia de Deus não pode nem visitar outra denominação. Não, mas é o aniversário, não pode, irmão. Mas é um culto, não pode. É um culto, não pode. Se for, quando voltar, está disciplinado. E agora, essa situação força a família do diácono Andrade a ter que ir para um culto na Igreja Batista, correndo o risco, inclusive, de depois do próprio Samuel, o Samuel Guerra, ainda querer disciplinar a família, porque foi para uma igreja que não era a Assembleia de Deus. Ou você acha que não? Então o que a gente vê acontecendo na Assembleia de Deus de Pernambuco é uma coisa assim, é uma situação à parte da Assembleia de Deus no Brasil. Eu tenho a mais absoluta certeza que em nenhum estado da federação você encontra esse nível de desumanidade do que a gente vê na Assembleia de Deus em Pernambuco. É uma coisa assim, fora da caixa, né? Não tem nem como você comparar. Há um tempo atrás eu estive na cidade de Moreno, no engenho lá, onde a Assembleia de Deus mandou derrubar uma congregação que estava construída num terreno de uma irmã que havia cedido para a construção. E quando a família pediu que a igreja desocupasse, a ordem foi: derruba, tira tudo, de pedra e derruba. Por sorte, alguém chegou, ficou na frente das máquinas. Você lembra dessa história? Não derrubou, está na justiça até hoje. Eu estive lá em loco. Nós registramos esse episódio aqui, até fizemos uma vaquinha, pedimos ajuda para a reconstrução, para a manutenção do templo, porque a ordem da Assembleia de Deus de Pernambuco foi derruba. Ora, usaram o prédio por mais de 40 anos, de graça, sem pagar aluguel, mas na hora que a família pediu o prédio, derruba. Essa foi a ordem. E por isso mesmo fica, não estou nem aí não tem preocupação nenhuma não. Preocupação zero. Então não é sobre pessoas, irmão. É sobre desumanidade. Mas aí vai ter gente que vai defender. Vai ter gente da própria denominação que vai defender. Então é um alerta, né? É um alerta para você entender que isso não é cristianismo. O que a Assembleia de Deus de Pernambuco vive não é cristianismo. Eu estou falando, de novo, da liderança, não estou falando dos membros. Os membros procuram viver o evangelho genuíno, um evangelho de obediência, de subserviência, né? Que eu acho que é pior do que obediência. O que é lamentável. O que é triste. Mas é isso, é assim que vive a Assembleia de Deus no Pernambuco. E não é uma fala de perseguição. Não, de forma nenhuma. E eu sei que você sabe disso, né? Eu preciso finalizar esse vídeo pedindo para você compartilhar. Compartilha para o máximo de pessoas que você puder. Para as pessoas saberem como que a Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, ela age com as famílias. Sabe? Porque isso aqui é um problema que afeta profundamente a família. Pensa comigo agora, gente. O Júnior tinha 2 filhos pequenos. Esses filhos vão crescer ouvindo essa história. A história de que o pai, quando faleceu, não pôde ter o culto fúnebre na igreja em que ele cresceu. A igreja em que os seus pais ajudaram a crescer. Essa história vai se espalhar por toda a família, por toda uma geração. Essa história vai se espalhar na vizinhança lá em Ipojuca. Já se espalhou. Essa história, através desse vídeo agora, está se espalhando por todo o Brasil. Olha que triste. Olha que marca. Não é a marca de uma igreja, sabe, altruísta, uma igreja que ajuda as famílias a crescerem, a melhorar de vida, sabe, a crescer espiritualmente. Não. É a história de uma igreja cujo pastor Samuel Guerra proibiu um jovem que estava em disciplina e estava inclusive cumprindo a disciplina de bom grado, né? Obedecendo. Proibiu esse jovem de ter o seu corpo velado na igreja. Ou seja, a disciplina do pastor Samuel Guerra serviu até no pós-mortem, depois da morte.
É triste, cara. É triste ver que as pessoas ainda aceitam viver debaixo desse tipo de jugo. Deixa o teu like, comenta aqui embaixo, compartilha. Tchau.